antes de nós continuarmos aqui a nossa matéria e também ver as perguntas aí que possam ter chegado aí com o Sandro, temos aqui para anunciar que 17 a 19 de maio é a festa de Pentecostes aqui na Canção Nova, acampamento de Pentecostes. 17 a 19 de maio, olha, vamos estar presentes aqui pregando nesse acampamento que tem como tema Ele vos dará força, a força do alto. Realmente, o Papa tem falado muito do Espírito Santo, né? Porque estamos aí às vésperas de Pentecostes. Vamos estar aí o padre Roger Luiz, o padre Edmilson, o padre Dudu, que é de Niterói, da Arquidiocese de Niterói, Alexandre Oliveira, Márcio Mendes, Ironi Spuldaro, e ainda a animação Juliano, né? Juliana, é do Amor e Adoração. Ok, Eliana Ribeiro e Tony Alisson, tá aí, teremos aqui muitas coisas boas. Você pode se informar aí pelo blog.cançãonova.com/eventos ou então pelo telefone 12 31 86 2600, ok? Quero aproveitar também, Sandro, para dizer o seguinte: alguns livros que nos ajudam a viver, a conhecer a nossa fé. A Mulher do Apocalipse. Esse livro eu escrevi e eu coloco aqui os dogmas que a igreja ensina sobre Nossa Senhora, as verdades sobre Nossa Senhora, baseado no quê? Nos documentos dos papas, nos concílios, no catecismo da igreja e etc., né? E na Sagrada Escritura. Sabedoria em gotas. Sabedoria nos ajuda a viver. Há muito livro de sabedoria, mas que mistura sabedoria cristã com sabedoria que não é tão cristã. Esse livro é uma coletânea de pensamentos que durante mais de 10 anos eu fui guardando. E sabedoria mesmo divina, coisa que ajuda. Por que a sabedoria é divina? A sabedoria é um dom do Espírito Santo. Porque quando você aprende com os erros dos outros, você sofre muito menos do que quando você aprende com os seus erros. E sabedoria é isso. É você ser esperto, ser sábio. Você vê o erro do outro, então você não vai fazer a mesma coisa errada. A sabedoria nos ajuda muito a viver. Muito bem, Sandro, você tem aí alguma coisa dos nossos telespectadores? Tem sim, professor. Ana Denise, ela está perguntando: qual a diferença entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne que nós professamos no credo? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ressurreição da carne é a ressurreição dos mortos. E aqui eu gosto de lembrar o seguinte: há alguns teólogos que ensinam uma coisa errada. Eu digo errada porque a Congregação da Fé do Vaticano já se pronunciou sobre isso. Alguns teólogos dizem assim, não, que a ressurreição acontece na hora da morte. De jeito nenhum. A ressurreição só vai acontecer no último dia, quando Cristo voltar. Está no catecismo muito bem claro. Se você pegar o parágrafo 1000 do catecismo, né, é até um número fácil de guardar, né? O parágrafo 1000, 1002, 1003 do catecismo diz isso. Quando será a ressurreição? O catecismo diz aqui, sem dúvida, no último dia, quando Cristo voltar. Ok? Então, não existe essa questão de que, olha aqui, parágrafo 1001, quando? Definitivamente no último dia, né? No fim do mundo. Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia do Cristo. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4,16. Então não tem essa história que eu já ouvi por aí, algumas teologias meio liberais, né? Que a pessoa ressuscita na hora da morte. Como ressuscita na hora da morte se o corpo está enterrado lá no cemitério? Né? Ah, não, é que a alma ressuscita. Que alma ressuscita? A alma não morre. Quer dizer, é um negócio que não tem lógica, mas a gente vai encontrar teólogo ensinando essas coisas, né? Como dizia um padre velhinho amigo meu, teólogos modernos, mais moderno do que teólogo. Né? Paciência. A única pessoa que ressuscitou, Cristo e Nossa Senhora. Os dois é que dizer, Cristo é Deus, mas a única pessoa puramente humana que ressuscitou foi Nossa Senhora. Ressuscitou, Deus a ressuscitou e levou para o céu. Os outros todos estão esperando o Cristo voltar.
É o que a igreja nos ensina aqui no catecismo e na sua doutrina clássica. Ok, o Rafael Augusto faz uma pergunta bem em cima disso aí também. Tem 16 anos, sou catequista e gostaria de compreender um pouco mais sobre juízo particular e juízo final. Perguntei a um padre, ele me disse... 16 anos? 16 anos catequista. Eu tenho vontade de aplaudir, viu? Eu encontrei com um amigo meu, esses dias, ele disse: Felipe, eu estava assistindo seu programa lá, teve uma hora que você falou um negócio, aí eu levantei na minha sala e eu comecei a aplaudir. Rapaz, é porque você gosta de mim. Eu vejo lá num catequista desde 16 anos, eu tenho vontade de aplaudir. Merece mesmo, nossa. Estude, é Rafael que chama? Rafael, estude a sã doutrina da fé, Rafael, para ensinar essa juventude, essa criançada, a verdadeira lei de Deus. E aí, Bento XVI pediu, né? Estudar o catecismo, esse é o desejo do meu coração. E agora, jovens, na Jornada Mundial da Juventude, vai ser distribuído de graça para a juventude 1 milhão de iuquete. Olha que benção. Iuquete, o que é? É o resumo do catecismo para os jovens. Né? Tá aí, que maravilha. O que o Rafael pergunta, Sandro? Ele quer saber um pouco mais sobre aquilo que é juízo particular e juízo final. Ele perguntou sobre o fim dos tempos, se todos estaremos no juízo final, inclusive se as almas que estão no céu vão voltar e ter a ressurreição, então receberão de volta o próprio corpo, porém transfigurado, como de Maria. Okay. Né? Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. Rafael, eu não vou ter tempo de explicar tudo com detalhe para você, mas vou mostrar para você aqui no catecismo onde é que você acha isso com detalhe. Não sei se o câmera consegue dar um close aqui, ó. Mostra para o Rafael aqui, ó. Quando o catecismo aqui no parágrafo 1020 começa a tratar do creio na vida eterna, então tem aqui, ó, juízo particular, parágrafo 1021, Rafael, veja bem aí, pega seu catecismo, parágrafo 1021, aí depois ele tem aqui, fala do céu, depois ele fala aqui, né, a purificação final no purgatório, é tudo que vem depois da morte. Depois fala do inferno, no parágrafo 1033, e depois o catecismo fala aqui do juízo final. Então, Rafael, você tem toda a explicação detalhada aqui, né, que você pode passar para os catequizandos, para as crianças que estão se preparando aí. O que é o juízo? Vamos rapidamente explicar para ele, rapidamente, porque o catecismo traz aqui com detalhe. O juízo particular, a igreja ensina, é aquele que acontece imediatamente após a morte. A alma volta para Deus, porque a alma saiu de Deus, na nossa concepção. Quando a alma se separa do corpo, ela volta para o dono dela, que é Deus. E Deus dá um destino eterno a ela. Se ela, nesta vida, optou por Deus, mesmo com alguns pecados, ela pode completar sua purificação no purgatório. Se rejeitou Deus definitivamente, não quer saber de Deus, chutou o pau da barraca, como se diz, vai viver sem Deus eternamente. O catecismo chama de inferno. E se ela morreu 100% santificada, o que é muito difícil, né? Aí vai direto para o céu. Então, é o juízo particular, imediatamente. Depois tem o juízo final. O que é o juízo final? Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Todos os corpos vão ressuscitar. Veja bem, o juízo particular é só a alma diante de Deus. O juízo final é a alma agora incorporada no corpo de cada um. Todos os corpos vão ressuscitar, diz o catecismo, dos bons e dos maus. Todos. E aí o Cristo vai julgar. Acaba o purgatório acaba no juízo final. E aí a humanidade vai ser separada em duas partes, só céu e inferno. E acabou. Como é que vai ser esse julgamento? Vai ser com todo mundo junto. Mas como que Deus vai colocar bilhões e bilhões de pessoas juntas? Não tem problema. Porque o corpo ressuscitado não ocupa espaço. Então, é essa dificuldade, Sandro, que as pessoas têm de entender a escatologia. Escatologia são os acontecimentos depois da morte, os últimos acontecimentos. Deus vai poder reunir aqui nesse auditório toda a humanidade de todos os tempos, que não ocupa espaço, você entende? Como é que você explica isso? Não sei explicar, isso é um mistério que só Deus sabe explicar. Então, né, veja que os judeus
Porque um dos profetas dizia que, né, o julgamento ia ser lá no Vale de Josafá. O Vale de Josafá é aquele vale, você tem Jerusalém aqui, tem o vale, um rio ali de Josafá, e do outro lado você tem a subida para o Monte Calvário, Monte das Oliveiras. O Vale de Josafá é ali. Então ali é o cemitério dos judeus, em Jerusalém. Por quê? Porque os judeus acreditam ainda hoje que ali vai ser o juízo final. Porque o profeta, Malaquias, diz, ou Sofonias, diz que ali vai ser o juízo final. Mas aquilo é simbólico. Mas haverá um juízo final. É dogma de fé. Né? Em que Cristo vai, então... E outra coisa, por que haverá esse juízo final? O catecismo diz aqui que será o momento em que Deus fará toda a justiça. Toda a justiça. Toda a injustiça que foi feita com você vai ser reparada. Você entende? E aí, gente, uma coisa muito interessante, viu? O Papa João Paulo II lembrava isso. Tudo aquilo que você confessou na confissão e foi perdoado, isso não vai mais aparecer no juízo final. Que Deus apaga. Então, o Papa João Paulo II dizia que a confissão é um juízo particular antecipado. Como diz o francês, um avant-première, né? Uma apresentação anterior. Então, a gente tem que ser muito esperto. Você não quer passar vergonha lá no juízo final, todo mundo vê o pecado que você cometeu. Então, meu amigo, confessa aqui, ó, para o sacerdote de Cristo, que tem o poder dele. Inclusive, esse ano da fé é ano de indulgência plenária. Está aí, é ano de indulgência plenária. A gente, sabe, tem que acreditar naquilo que a igreja ensina. Então, pega aí, o Rafael, a partir do parágrafo 1002, vai lendo, até o parágrafo mais ou menos 1000 e que, vou indicar aqui para você, juízo final, tal, vai até o parágrafo 1060, mais ou menos, 1065. E você vai ter toda essa explicação, juízo final, juízo particular, céu, inferno, purgatório, e você vai aprender, não é comigo não, nem com o Sandro, é com a igreja, onde não tem erro, tá certo? O que mais, Sandro? A Ana Denise está perguntando como podemos compreender o ensinamento da igreja sobre o inferno e a realidade de uma pena eterna, de um sofrimento, de uma condenação eterna. Você tá Ela vendo? está falando diante da compaixão, do infinito amor, de tanta misericórdia divina que a gente aprende, né? O que dizer diante daqueles que padecem no fogo do inferno? Qual o destino da alma que está condenada? Então, o inferno é uma angústia para todo mundo pensar no inferno, né? Como é que pode uma pessoa que Deus ama acabar num fim desse? Bom, primeira coisa que o catecismo diz aqui, que nós temos que entender que Deus é pai. E nenhum pai quer o mal do seu filho. Então, quem é que vai para o inferno, Sandro? É aquele que quer. O catecismo diz aqui, ó, morrer em pecado mortal, é o parágrafo 1033. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Olha o que diz o catecismo, por nossa própria opção livre. Até o último instante de vida, até o último suspiro, como se diz, Deus já está oferecendo a misericórdia dele. Entendeu? Eu comparo isso, tentar fazer uma comparação aqui para a pessoa entender. Como se nós tivéssemos um náufrago no mar e um barco passando perto, e o pessoal do barco dizendo, vem, sobe, pega a corda. O cara, não quero não, vou me salvar sozinho, vou nadando na terra. Aí vem um tubarão, come ele. Entendeu? Quer dizer, a misericórdia de Deus, o sangue de Cristo já foi derramado. Agora a pessoa não... É o pecado contra o Espírito Santo. É o endurecimento do coração. Deus oferece a misericórdia, Deus oferece a graça da confissão, Deus oferece tudo e a pessoa, não quero morrer no meu pecado mortal. Então, eu acho muito bonito o catecismo diz aqui, olha, que pela sua própria opção livre. E diz aqui, ó, é este estado de autoexclusão, a pessoa se exclui definitivamente da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Interessante que quando o catecismo fala de inferno aqui, não fala de demônio, não fala de nada. O catecismo diz aqui
você se auto-exclui da comunhão com Deus. Eu não quero viver com a comunhão. Então você vai viver para sempre sem Deus. Por que você vive um inferno? Porque vai ser frustração total. Uma vez que nós somos feitos por Deus e para Deus, nosso objetivo é Deus. A partir do momento que você perde isso, você perde tudo. Então você experimenta a chamada danação. Danou-se, perdeu-se. Você vai viver a frustração. Então, eu chamo muita atenção. Então, o catecismo explica aqui. Né? Aqui no parágrafo 1035, o catecismo diz assim, olha, o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. O inferno não acaba. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. A saudade de Deus, né? É o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais ele foi criado e às quais aspira. Então, olha, é por isso que eu digo que nós temos que estudar o catecismo, porque aí todas essas coisas são respondidas. Interessante também que, assim, o universo angélico, né, no mundo angélico, os anjos também foram, os anjos decaídos foram aqueles que renegaram por livre opção a Por Deus, livre né? opção. Por que eles criaram o inferno? Eles criaram um estado de vida sem Deus. Por quê? Porque foram orgulhosos, porque foram soberbos, quiseram ser como Deus, não aceitaram ser criaturas, perderam o céu por orgulho. Então, a gente também não pode perder o céu por orgulho. A gente tem que ser humilde, a gente tem que ser manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Jesus disse. Encontrareis repouso para as vossas almas. Né? Então, aí está a felicidade do justo, na humildade, no abandono nas mãos de Deus, em acreditar em Deus. Quando fala em inferno, sabe, Sandra, as pessoas ficam com muito medo, muitas pessoas. Chegou então, muita pergunta. Eu gosto então de repetir aqui uma frase que eu coloquei nesse livro, A Mulher do Apocalipse, uma frase de São Bernardo de Claraval. São Bernardo, doutor da igreja, lá do século XII, São Bernardo dizia assim: nenhum filho de Maria se perde, nenhum devoto da Virgem Maria se perde, vai para o inferno, ela não deixa. Isso é uma coisa muito consoladora, né? E São Bernardo tinha tanta fé em Nossa Senhora, né? Que dizia que toda vez que ele passava diante de uma imagem assim, de Nossa Senhora, como aquela imagem ali, qualquer imagem ele dizia, salve Maria. Acho que um dia ele falou para uma imagem, olhando para a imagem, ele disse, salve Maria. Ele escutou, salve Bernardo. Ele escutou Maria dizer para ele, salve Bernardo. Este homem diz para nós, e também não é só São Bernardo, muitos outros santos dizem, aquele que tem devoção à Virgem Maria, ela não deixa se perder. Por quê? Porque ela mantém a pessoa na fé de Cristo. Tá bem? Tem mais aí, Sandra, alguma coisa? Nós já estamos chegando ao final do programa. O Valdir está perguntando, gostaria de saber sobre arrebatamento. Olha, a igreja não explica essa questão do arrebatamento. O catecismo não fala disso. A igreja não interpreta o arrebatamento ao pé da letra. Que alguns serão arrebatados, vivos ao céu. Dom Estevão Bittencourt dizia, não haverá cortejos celestes. A igreja vê isso, é como aquela outra pergunta que foi feita daqueles ressuscitados, né? Quando Cristo morreu. A igreja vê aí algo que pode ser um tanto simbólico, ou que pode ter uma explicação, mas que a igreja não põe explicitamente uma explicação, pelo menos no catecismo. E eu nunca vi também em outra fonte da igreja. A igreja não interpreta como os nossos irmãos protestantes. Eles interpretam ao pé da letra, a igreja não interpreta não. Tá? Bom, vou aproveitar, Sandro, este finalzinho, para mostrar aqui alguns livros que eu gostaria de mostrar. A minha igreja, eu quero insistir nesse livro, porque nós estamos no ano da fé, né? E a minha igreja, Jesus diz para Pedro, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A igreja é o sacramento universal da salvação. Nós precisamos conhecer a igreja. Tá? Um outro livro que de vez em quando eu gosto de mostrar é este, Aborto Nunca. Nós estamos aí toda hora ameaçados pelo aborto. Eu fiz questão de colocar várias fotografias aqui de netos meus,
né? Só que esses netos já cresceram bastante, né? Porque esse livro aqui já tem aí uns 10 anos, então o Gabriel, o Miguel... Era outra capa, né? Já não são Com tão, foto deles tão mais novinhos. assim mais. Mas eu quero mostrar como é bonito uma criança, né? E a gente vai matar uma criança no ventre da mãe. Nesse livro eu coloco 40 razões pelas quais a igreja é contra o aborto. E não são razões religiosas, a maioria são razões humanas. Como disse o Papa Francisco. O Papa Francisco, quando perguntaram para ele do aborto, falou, aborto para mim não é um problema primeiro religioso, é um problema científico. Porque se você já tem um ser no ventre da mãe, que é um ser humano, que já tem 46 cromossomos, e só o ser humano é que tem 46 cromossomos, se você matar, você está matando um ser humano. Então o Papa diz, é um problema científico. É algo antiético, portanto, algo imoral. Mas nesse livro eu coloco essas razões e coloco outras razões que vão além disso. Bom, quero mostrar o curso de História da Igreja, que são mais ou menos 90 horas, tem aqui na Canção Nova e na editora Cleofas, um curso sobre a Bíblia, explicando os 72 livros da Bíblia, um por um, mais ou menos 100 horas de curso. São 10 CDs, o curso bíblico são 20. E um curso sobre o Catecismo da Igreja, que são 40 horas, explicando isso tudo, Sandro. Um pouquinho do que eu falei hoje. O que eu faço aqui nesse curso de 40 horas? Eu explico página por página do Catecismo. Entende? Então, quem não gosta de ler, então vai poder ouvir. Põe lá no carro, põe lá no CD em casa, e você vai aprendendo o que a igreja ensina. Para ensinar no grupo de oração, ensinar para os seus filhos, nas conversas com pessoas que vêm desafiar a sua fé. É tudo que o católico hoje precisa. Não é como diz São Pedro, saber dizer qual é a razão da nossa fé. Acabou? Acabou. Então, muito obrigado a vocês que vieram participar. Esqueci de dizer a cidade de vocês, me desculpe. Temos amigos aqui de Aracaju, Cachoeira Paulista e Toledo, no Paraná. O frio, né, espantou um pouco os nossos telespectadores hoje, mas tem gente corajosa aí que ficou até o fim ainda, né? Muito obrigado, viu? E você também de casa que nos acompanhou até agora, vamos terminar pedindo, como fazemos sempre, que os nossos padres ou diáconos que nos acompanhem de casa mesmo aí, derramem sobre nós a bênção sacerdotal, né? Para que Deus nos livre de todos os perigos do corpo e da alma. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O céu e a terra. Que desça sobre todos nós por essa bênção sacerdotal, diaconal, quem sabe até episcopal. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos. Até o próximo programa, se Deus quiser.